Muito bem, estamos aqui no nosso Pod View, nosso podcast que a gente fala sobre a vida. E hoje, finalmente, depois de muitos anos, eu consegui trazer a preciosíssima, maravilhosa Melina. Oi, pessoal, Melina. Oi, gente, que alegria. A gente marcou com tanta antecedência, né, Vivi? Foi, porque a Melina é muito atarefada. E aí a gente precisou, assim, fazer todo um trâmite na agenda, mas hoje deu certo, né? Deu certo. E deixa eu te falar uma coisa legal. Fala. Essa é a semana do meu aniversário. Sábado é meu aniversário. Sábado? Eu vou fazer 30 anos. Ixi, 30 é a idade do sucesso, hein? Que é tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Exatamente. Eu fiquei muito feliz. Foi coincidência, a gente não combinou que teria que ser na semana, mas eu fiquei feliz que virou um presente de aniversário. Depois tem que ter uns presentinhos, uns bolinhos, umas coisas assim, pra gente comemorar. Gente, a gente conversou hoje que a gente queria falar sobre um assunto que é muito importante, porque assim, fala sério, quem que não quer ser bem sucedido, né? Quem que não quer ser visto como um exemplo? Quem que não quer ser visto como um case de sucesso? Verdade. E esse é um assunto que dá muito pano pra manga, porque sucesso pra mim pode ser uma coisa, pra Melina pode ser outra, né? Mas eu queria começar esse momento aqui perguntando pra você, Melina, quem é você? É uma pergunta bem tranquila, né? Quem é você? Fala pro pessoal. Quem é você? Oh, meu Deus. Sei lá. Eu falo, a minha frase do Instagram é médica nas horas ocupadas. Adoro, fala isso, fala. Eu sou médica nas horas ocupadas, apaixonada por livros nas horas vagas, esposa do Cândido, filha do Maurício e da Patrícia. Eu acho que a gente costuma ouvir muito, assim, de que quem a gente é não tá ligado à nossa profissão, não tá ligado a quem a gente é casado, é mais sobre características, né? Mas é tão difícil falar características, eu não tenho essa resposta pronta. Eu dou uma discordada, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente se relaciona. É. Tudo a ver. Uhum. Eu acho que minha identidade tem tudo a ver com a pessoa que eu sou casada, de quem eu sou filha. Verdade. Né? Porque Verdade. o jeito dos meus pais influenciou tanto o jeito que eu sou, que eu enxergo o mundo. Com certeza. Né? Então eu tô feliz com a minha resposta. Eu também tô feliz com a sua resposta. Eu adoro quando você fala assim, eu sou médica nas horas ocupadas e amante dos livros. Apaixonado por livros apaixonado nas por horas livros vagas. nas horas vagas, porque é muito legal você ver um médico que não se define só pelo ser superior, de deter todo o conhecimento do corpo humano, sabe? Assim, tipo assim, eu faço outras coisas, eu gosto de vestidos midi, Exato. eu gosto de livros, eu gosto de você ver aqui o livro que tem. Então isso é muito legal. Você acha que a Melina de criança, a Melina criança, olharia para a Melina de hoje e pensaria o quê? Eu acho que estamos bem felizes. Que coisa boa. Eu acho, de verdade. Quando você falou, né, o tema do podcast, na verdade, isso era para ser uma live há 1000 séculos atrás, com esse mesmo tema, acabou virando um podcast, mas achei melhor, porque aí é mais rápido, é mais demorado, tipo, a gente tem mais tempo, na verdade, para conversar, enfim. E aí, quando você falou, tipo, sobre sucesso, eu tava pensando nisso, né, sobre esse conceito que a gente tem, enfim, quando é criança, e aí se ele continua quando a gente virou adulto. Melina criança era uma criança bem feliz e que não queria crescer. Você queria crescer? Tipo, eu não sei. Infelizmente eu queria crescer. Tem um celular? Tem um celular pegando aqui a Siri. Foi mal, galera. A Vivi criança era muito exploradora, certo. Mas tinha um quê de querer sempre mais. E amadurecer mais, que é uma coisa que eu acho que não era muito boa. Entendi. Eu deveria ter preservado um pouco mais dessa infância, sabe? Entendi. Mas que legal, você tá falando que na sua infância você queria ser criança. Minha mãe fala muito isso e eu me lembro também, tipo, de que eu não era aquela criança que queria ser grande, que queria usar coisas de adulto, assim, tipo, de alguma forma eu sabia que aquilo ali ia ser a melhor fase da vida e que eu queria aproveitar. Eu lembro muito disso, tipo, de querer ser criança mesmo, de não querer crescer. Mas, enfim, eu acho que eu era bem madura, responsável, sou primeira filha, eu tenho uma irmã, então tem um pouco dessa coisa do filho mais velho acabar sendo cobrado e tal. Mas eu acho que foi a forma como eu cresci é diferente, talvez, do que eu imaginaria, mas ainda assim, talvez melhor do que eu imaginaria. Na minha visão, é isso, sabe? O que você imaginava? Por exemplo, tem gente que queria ser médico desde criança. Você queria? Não. Nem eu.
Então, para mim foi uma coisa mais da adolescência ali, na hora de decidir, eu decidi a medicina. Eu queria ser inteligente, era isso que eu falava. Perfeito. O que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser inteligente. Tanto que eu era muito ligada em ciência, assim, biologia, os animais, astronomia, tudo que envolvia, assim, o desvendar da natureza, pra mim era, assim, uma coisa deslumbrante. Mas não necessariamente eu queria ser médica. Perfeito. Eu já era muito mais de português, redação. Ah, legal. E aí, tipo, foi para um outro rumo, mas eu também queria ser inteligente, queria ser, tipo, a melhor da sala, coisa desse tipo. E o que eu imaginaria, eu acho que para o futuro, era mais na linha assim, eu não imaginaria, por exemplo, um casamento tão feliz, não sei porquê. Não era uma coisa que eu imaginava tanto, que eu sonhava tanto, e eu acho que Deus me surpreendeu. O pastor vai ficar se achando. Mas ele pode mesmo. Cara, eu sou muito feliz disso. Eu falo muito sobre isso, mas aí já mais da vida adulta, assim, que quando eu entrei na faculdade, aí eu já tinha um roteirinho meio que da vida, de que eu só ia ser feliz quando eu fosse médica, e aí depois emendar com a residência, especialização, e aí lá quando eu tivesse 30 anos, eu ia pensar se eu ia casar, sabe? Tipo, eu fui adiando essa parte de relacionamento. Ficava mais em acadêmico, em realizações acadêmicas e tal. E aí Deus falou, não é bem por aí. Eu casei com 25, meio que, tipo, no meio da faculdade eu conheci o Cândido, e aí Deus foi me mostrando que eu era muito mais do que só médica. E aí por isso que eu acho que hoje a minha identidade é construída por muito mais coisas do que só minha profissão, sabe? Eu tenho isso muito tranquilo, de que medicina é só uma parte da minha vida. Tem muito mais coisa legal que eu faço, sabe? Gente, eu preciso de uma pausa. Uma pausa. Por quê? Essa coisa da medicina é tão forte na nossa cultura, né? Porque assim, antigamente, hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia, ainda mais depois de pandemia, com tantas possibilidades de profissão, não é essa coisa tão engessada, mas antigamente era assim, quero ter sucesso, vou fazer engenharia, direito ou medicina. Verdade. São essas 3 possibilidades. Era o que se falava, né? Não que isso fosse correto. Sim. E aí, quando você escolhe pela medicina, você acha que é um caminho tão fechado para o sucesso, mas tão fechado, tão engessado, que se você não segui-lo até o fim, com todas as nuances, você não vai ser um médico bem-sucedido. Total. Imagina você fazer medicina e não ser um médico bem-sucedido. Tipo assim, olha o tamanho do desperdício, porque foi um parto a tripa para você poder fazer cursinho. Você fez cursinho? Para você fazer cursinho, para você poder entrar na faculdade, para depois se formar. As pessoas nutrem uma expectativa de quem será você. Total. Eu me lembro que no meu discurso de formatura, eu não sei se foi reitora, foi alguém importante, chegou e falou assim, cadê a doutora que acabou de fazer o discurso? Aí eu levantei a mão lá atrás. Aí ela fez assim, o que você vai fazer de especialidade? Aí eu... na frente de todo mundo, todos os pais. Aí ela falou assim, ó, não importa, o que você fizer vai ser um grande sucesso. Foi um grande elogio pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu interpretei como uma pressão tão grande de que assim, meu Deus, eu me formei, agora eu tenho que ser aqui, tipo, um bencaço na vida. Eu tenho que arrasar, eu tenho que... E quando você consegue se desvencilhar disso, como você fez, que orar e falar assim, eu fiz. Eu sou útil para as pessoas dentro desse ofício aqui. Mas eu tenho um monte de outras coisas ao redor da minha vida. Cara, eu acho que isso é uma conquista que pouca gente consegue na vida. Cara, e na verdade é um processo, né? Não acho que eu já alcancei esse nível, mas eu acho que eu já aprendi muito nessa direção, sabe? Eu acho que a gente tem experiências bem marcantes, né? Então, por exemplo, eu encontrei um vizinho na época que eu morava no prédio, eu encontrei um vizinho médico. Aí era um feriado e eu tava, acho que saindo com o Cândido pra passear, alguma coisa assim. Aí ele, eu demorei 40 anos pra ter um feriado assim, como médico, querendo dizer que vida boa, que vida mansa, sabe? E aí eu lembro que eu falei, me imagino e tal, né? Mas, acolheu, né? Exato, mas por dentro eu pensei, eu não quero ter que esperar 40 anos pra conseguir ter um feriado com meu marido. Então, a gente ouve algumas coisas nessa direção, né? Então, ser médico por muito tempo, e eu acho que isso está mudando, eu concordo com você que isso está mudando, mas sempre, foi meio atrelado a trabalhar muito, a não fazer mais nada,
não tem tempo nem de fazer uma academia, era meio bonito. Não tem tempo de dormir, vai ter tempo de fazer academia. Exatamente, era meio bonito essa coisa de um sacerdócio, você não tem tempo de nada, você só dorme fora de casa. E eu sinto que isso tá mudando, mas eu acho que pra mim a questão, principalmente assim, do meu relacionamento foi o que me moldou nessa direção de eu sou mais do que só a minha profissão, sabe? Porque alguma coisa tem que acontecer pra poder você quebrar isso, né? Porque é uma coisa que foi construída, e ela é construída e ela é reforçada durante a faculdade. Perfeito. E eu acho que, assim, não é que é um problema, mas é incomodativo você escolher ser uma médica que tem feriado. Incomoda você ser uma médica que não ganha rios de dinheiro e que você tá feliz com o dinheiro que você ganha e com o carro que você tem. Como assim ser médica e você imagina... Eu tenho um Etios Você imagina Lucas e eu, que somos os dois médicos. Cara, os dois somos médicos, vocês têm que ganhar muito dinheiro. Vocês não estão ganhando dinheiro porque vocês estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo... Mas as pessoas não sabem do nosso contexto de vida. O que é felicidade pra gente? O que é poder ir os dois dormirem cedo? A condição de saúde que eu tenho me permite que eu dê plantão, por exemplo? Eu não posso dar plantão. Eu nunca dei um plantão, Vivi. É mesmo? Acredito. É mesmo? É uma história engraçada, o Cândido conta, mas continua, depois a gente fala disso. Então as pessoas vão olhar, como já me disseram, mas como assim você é uma médica que não dá plantão? Aí eu falei, eu não sou todo mundo. Eu não dou plantão noturno, eu posso até dar um plantão diurno, se for o caso da Terceira Guerra Mundial eu precisar dar um plantão. Perfeito. Mas noturno eu não posso. Não posso. Tá fora da minha... É a mesma coisa que você falar pra alguém que tem diabetes, tomar um sucão de laranja. Vai tomar. Não posso. Eu não posso. Entendeu? Mas as pessoas não entendem. Imagino. E isso incomoda um pouco. Eu não vou dizer pra você que é uma coisa que eu fico assim, 100% tranquila. Não fico. Sim, eu também Seria mentira dizer assim, não, minha identidade em relação à medicina está completamente bem resolvida. Porque quando as pessoas falam que eu sou uma médica diferente, está completamente... Não, porque eu acho que vai ser sempre um incômodo ser diferente. Não, eu entendo. E tem que conviver com esse incômodo, você não acha? Total. Eu acho, é porque assim, gente, entendam, a gente tá formando uma amizade que era só um potencial, a gente tá usando esse podcast como desculpa pra bater papo, que a gente não consegue achar espaço na agenda e a gente tá aproveitando, então assim, entendam que isso é uma conversa de amigas, a gente tá aqui tomando um café e ao mesmo tempo falando da vida. Eu acho que assim, isso é uma coisa que a gente tem muito em comum, assim, a gente tem várias coisas em comum. Essa questão de você é filha de pastor, eu sou esposa de pastor, então a obra faz parte da nossa vida, a gente tem a mesma profissão, a gente é médica, eu acho que a gente tem, somos um pouco diferentes da médica padrão, enfim, talvez tenha um pouco disso, e aí eu consigo entender muito o que você está falando, assim, consigo me identificar muito com o que você está falando, por isso que eu falei, eu acho que eu estou feliz demais. Fico orgulhosa de como eu construí minha vida, mas é um processo muito enorme. Então, por exemplo, eu falei, né, eu nunca dei um plantão. Foi uma escolha para acompanhar o Cândido. Então, para conseguir acompanhar no final de semana e porque não é o que eu faço de melhor. Então, assim, eu acho que eu faço coisas bem na medicina. Dar plantão e atender com pressa não é uma delas. Eu adoro isso! Este conceito da pessoa olhar para si e não ter necessidade de ser boa em tudo. Falar assim, isso eu não faço de melhor. Você sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei porque eu toco violão desde a adolescência, assim, né? Mas eu nunca mais treinei violão e tal. Eu sempre fui muito autodidata, então o que eu aprendi sempre foi muito sozinha. E cantar, eu sou uma pessoa afinada. A minha voz, ela não é deslumbrante, é uma voz afinadinha. Que num coral serve muito bem, porque ela vai lá, preenche as vozes, tá tudo ótimo. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a gravar algumas coisas e colocar no Instagram. Por mim. Pra eu olhar e falar assim, não é o que eu faço de melhor. E eu vou deixar as pessoas verem. Legal. Que não é o que eu faço de melhor. Como se fosse um exercício de humildade, sabe? Porque as pessoas te veem sempre fazendo aquilo que você faz de melhor, que é falar, que é muito legal, caramba, você é deslumbrante.
Mas você ter a humildade de olhar e falar assim, isso eu não faço melhor. Plantão, eu não faço de melhor. Você não tem essa necessidade de falar assim, eu de plantonista, eu arrebento. Pra quê? Fato. Eu não arrebento. Eu não gosto de atender com pressa. Eu tenho, assim, eu não sei se é uma dificuldade de gerir o tempo, eu não acho. Eu acho que eu gosto de dar atenção mesmo. E é por isso que eu amo teleconsulta, porque aí é uma coisa que eu não tô, que sou só eu, assim, não tem ninguém me exigindo. Porque quando a gente atende, talvez, convênio, existe uma exigência de tempo. Quando a gente atende num posto de saúde, existe uma exigência de tempo. No plantão, mais ainda. Por isso que eu amo minhas teleconsultas, porque aí eu organizo o tempo que eu quero. E aí, uma primeira consulta de um paciente, eu passo 1h30. E eu amo. Eu saio assim, ó. Ai, que delícia, que eu tive tempo, que não tinha ninguém batendo na minha porta pra eu apressar, sabe? Eles são desacostumados, né? É. Eu acho impressionante, assim, às vezes eu vou atender alguém e eu tô com tempo pra atender, porque é teleconsulta, alguma coisa assim, e daí a pessoa fala, eu falo, viu, só dá uma respirada. Pode falar devagar, eu tô te ouvindo. Eu vou ficar aqui até o final, pode falar. A pessoa até assusta, sabe? Fala assim, então, aí aconteceu, porque as pessoas estão acostumadas com esse padrão de consulta que parece que você tá no fast food, entendeu? Verdade. Tem que ir rápido, é isso, toma aqui remédio, tchau. Verdade. E a gente não deveria ser diminuído por causa disso, né? Total. Acho que muito pelo contrário. Total. Enfim, é isso porque eu tava falando, né, que eu não faço bem plantão, que eu não atendo rápido, E aí eu percebi isso, eu me formei na pandemia, e aí eu fui trabalhar num posto de saúde, então não tive necessidade de fazer plantões no começo, e aí com o passar do tempo eu fui falando, acho que eu vou continuar assim. Aí eu já fiz algumas coisas durante o dia, assim, 12 horas durante o dia, de fato. Mas eu costumo dizer que eu nunca fiz plantão, porque eu nunca fiz plantão noturno, de dormir fora de casa, só na época da faculdade. Sim. E eu me sentia muito mal na época da faculdade. Nossa, eu detestava dormir fora de casa. Eu falei, não é pra mim. E aí, com o Cândido, meu esposo é pastor, eu gosto de acompanhá-lo, eu posso acompanhá-lo, eu organizei minha rotina para isso, então acabou não sendo uma necessidade. Mas eu sempre falo assim, que eu pago o preço para isso. Então eu acho que eu ganho menos do que praticamente todos os meus colegas, porque eu escolhi viver dessa forma, né, de acompanhá-lo e tal. Então você paga um preço. E eu tenho um pouco dessa cobrança também. Não estou dizendo aqui que eu sou... Não, dessa cobrança pessoal de não sou totalmente bem sucedida aos olhos de todo mundo, sabe? Sim. Eu não acho que eu sou, minha identidade é plenamente bem resolvida com isso. Não, eu acho que às vezes dá uma dúvida, assim, será que eu tô no caminho certo e tal? Mas, em geral, acho que eu já evolui bastante, assim, sabe? Mas de ter essa segurança. Olha que legal o que você tá me dizendo. Porque, assim, eu te perguntei, como que a Melina criança vê a Melina de hoje? E você ficou muito satisfeita com a sua resposta. Eu me olho e fico muito satisfeita, mas isso não significa que eu não me incomode com algumas coisas do meu eu atual. Perfeito. E isso é muito legal para quem tá assistindo, porque assim, gente, a gente tem uma falsa ideia. Eu li esses dias uma frase assim: o céu não é na terra. Por Ótimo. enquanto. E aí eu fiquei, juro, eu fiquei uma semana pensando nisso. O céu não é na terra. Por quê? Porque a gente vive querendo o céu na terra. Não no sentido espiritual. A gente quer o céu na terra no sentido de que a gente quer viver uma plenitude de sentimentos e de circunstâncias que não são cabíveis aqui nessa terra. Sempre tem uma coisa incomodando. Você descobre o pé ou você descobre a cabeça. Entendeu? Não dá pra você ter tudo. Então, assim, somos aqui duas médicas, bem casadas, felizes, mas que tem as suas questões. Total. Aí você tá ali assistindo e fala assim, cara, eu nem tenho minha profissão formada, tô aqui super infeliz. Se tivesse uma profissão, nada. Porque essa inquietude é uma inquietude do ser humano. Verdade. Né? Que a gente acredita, nós aqui acreditamos pela cosmovisão bíblica, que é uma inquietude que ela faz parte do não ter Deus plenamente dentro da gente ainda, por causa do mundo de pecado. Por isso que quando a gente busca o Senhor, busca a espiritualidade, busca estar com Deus, esse buraco ele vai sendo preenchido. E mesmo quando
a gente tem esse buraco preenchido por Deus, ele não é completamente preenchido. E antes que me chamem de herege, significa que a gente não tem a presença plena de Deus aqui. Perfeito. Né? A gente pode amá-lo, pode ter uma vida com ele maravilhosa, que buscá-lo a qualquer custo, mas a gente ainda não está vivendo com ele plenamente no mundo sem pecado. Então essa inquietação que você sente, tem que aprender a conviver com ela. Porque não importa para que caminho de sucesso você vá, sempre vai ter uma inquietação, sempre. E olha, eu já trabalhei com pessoas muito bem-sucedidas do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de status, né? Status na sociedade, de ser famoso, ser famosa. E a maioria, se não todas dessas pessoas, sempre referiam para mim que havia um desconforto, incômodo. Um desconforto, incômodo, um vazio, uma coisa, uma incompletude, tá faltando ainda alguma coisa, sabe? E eu acho isso muito, muito interessante, porque não é o que se está falando por aí. O que a gente fala é, caramba, olha, o cara vendeu tantos cursos em tantos dias. Pô, cara. Olha o médico que agora é marqueteiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente só põe esses lados no Instagram mesmo, a gente vê os lados bons das pessoas, né? Sim. E por mais que a gente fale isso o tempo inteiro, a gente fala, olha só o lado bom, só o lado bom, só o lado bom. Será que a gente leva isso a sério? Tipo, será que a gente leva isso a sério? Acho que não. Eu também acho que não. No meu Instagram, por causa do meu jeito de ser, eu busco falar também das partes ruins. Mas mesmo eu buscando falar das partes ruins, tem vezes que eu sumo. Fico 3, 4 dias sem aparecer lá, porque eu não tenho condição de aparecer de tão mal que eu tô. Entendeu? Sim. Então o que eu queria trazer aqui pra você e conversar com a Melina é assim, será que essa busca pelo sucesso, ela tem um fim? Será que chega, Melina? Chega uma hora que você fala assim... Tô plenamente realizada em todas as áreas. Acha? Eu acho que não, mas eu acho que a gente amadurece bastante. Eu sinto que eu já evolui bastante nesse sentido, assim, sabe? De conseguir olhar para o que eu tenho e agradecer muito e ser muito grata e conseguir curtir, assim. Eu tenho momentos que eu olho e falo, meu Deus, minha vida é muito boa, obrigada, sabe? Mas eu acho que aí no outro dia a gente acorda e tá meio na bad, enfim, é uma eterna caminhada, mas eu sinto que o amadurecimento faz a gente ser mais satisfeito. Eu vi uma frase que tem tudo a ver com o que você tá falando, que diz assim, não é sucesso, mas felicidade é continuar desejando o que se tem. Perfeito. É você olhar para o que você tem e falar assim, legal. É isso aqui que eu queria. Se vier mais, se vier diferente, é bom também. Ótimo. Mas do jeito que tá aqui, tá muito legal. Que massa, é isso aí. Da onde você acha que vem essa concepção de sucesso que as pessoas têm, que é tão inatingível? Por que é assim, você acha? É uma pergunta difícil. Pergunta difícil. Da onde surge essa agonia insaciável? Eu sinto que tá pior do que nunca. Assim, não sei. Eu acho que porque agora, além de toda a vida real, tem a vida virtual também, né? Outro dia eu tava pensando só comigo mesma, Vivi, não sei se você já percebeu isso, esses vlogs de estudante de medicina que tem agora. Eu tenho muita angústia. Vivi, sério, a única coisa que eu consigo pensar é, graças a Deus isso não tinha na minha época, porque se eu tivesse um colega que eu seguisse que postasse esses vlogs, eu ia surtar, porque sem ter isso eu já me cobrava. Gente, meu Deus, eu me sentia tão burra na faculdade. De verdade, assim, eu tinha muita dificuldade de entender as coisas. Eu precisava estudar muito para entender coisas que eu acho que meus colegas entendiam mais. Eu não era uma aluna que achou tudo muito fácil na medicina. Eu não era aquela que sabia todas as respostas, que o professor pergunta na beira do leito, assim, qual que é. Eu não sabia. Eu ganhava no esforço, que eu sempre fui, tipo, de ir na presença, de chegar cedo, de fazer tudo que foi me pedido, de perguntar. Eu era responsável, eu sempre fui. Mas de ser aquela aluna brilhante, nunca. Eu sempre tive que estudar 3 horas a mais do que meus colegas. Não, e pra piorar, esses vlogs de estudo, eles vêm com pitadas de fitness, né?
Porque, caraca, a pessoa, ela estuda perfeito e tudo, uns resumos lindos, umas coisas lindas, e ela ainda faz exercício, e ela toma creatina. Opa! Ela não sei o quê. Whey. Nossa! Não, sério, eu olho pra esses vlogs porque eu não sei como é no seu Instagram, mas aparece muito pra mim, acho que porque a gente é médico, enfim. Eu falo, meu Deus, obrigada que na minha época não tinha isso, porque eu já tinha cobrança suficiente só de mim mesma e de ver meus amigos tirando 10. Então, eu sinto que tá pior do que nunca, porque além da vida real, tem o virtual. E eu não falo mal do virtual, eu tenho presença nisso, você também, a gente se conhece e conversa muito por causa disso. Eu acho que, assim, não é mais, exato, não é mais uma opção, eu acho que é uma necessidade estar ali. Meus pacientes da teleconsulta vêm todos pelo Instagram, então eu não posso dizer que não, eu queria sumir, eu gosto mesmo. Mas eu acho que a gente tem que ter, eu sinto que cresceu mais ainda essa pressão na minha visão por conta desse virtual, que é totalmente editado. Então um vídeo eu edito a frase que eu errei, se nesse podcast eu errar alguma coisa a gente corta. Então eu sinto que tá aumentando por conta do virtual. Mas se perguntar assim, por que a gente coloca essa régua tão alto, eu nem saberia por onde começar. Cara, acho que é uma coisa do ser humano, não sei. O que você acha? Eu tenho uma visão que é a parte da cosmovisão, né? Bíblica. Eu acho que Satanás, e se você estiver assistindo, você não acredita na Bíblia, por exemplo, veja bem a forma de pensar, o formato bíblico, né? Eu acho que Satanás ele encontra muito terreno para trabalhar em corações insatisfeitos. Perfeito. E foi assim que ele fez com Eva, né? Então Eva estava lá, estava tudo pleno, mas ele conseguiu plantar uma insatisfação no coração dela. Ele falou assim: mas será que o que você tem já é tudo isso? Será que quem você é já é suficiente? Será que Deus não está te escondendo nada? E quando ele planta uma insatisfação, meu amigo, acabou. Verdade. Você consegue tornar aquele ser humano um escravo de si mesmo e de Satanás. Então eu acho que quando você pega uma sociedade inteira e consegue implantar nessas cabecinhas que seu cabelo é uma porcaria, quem você é não é legal, o seu sorriso não é bonito, a sua risada não é gostosa, a sua personalidade não atrai, tudo em você é ruim, não te sobra nada. Fato. E aí, quando não sobra nada, acabou sua identidade. E aí, acabou a identidade, não dá espaço para você glorificar a Deus. Porque o que é glorificar a Deus se não você demonstrar quem Ele é através de você? Perfeito. Sabe? E eu acho que fica esburacado. Então, eu penso que não é só um fenômeno cultural. Eu vejo como sendo um fenômeno também espiritual, em que Satanás está conseguindo colocar na gente uma insatisfação tão grande de existir, que ele consegue fazer a gente acreditar que a gente nunca vai ser suficiente. Verdade. Então, se a gente não é suficiente, Deus também não é suficiente dentro da gente, sabe? E aí pronto. Aí não tem evangelho que cure, não há o que faça você sair dessa insatisfação. E aí por isso você tem tantos relacionamentos destruídos, tantas pessoas fazendo coisas tão inimagináveis, até com a própria aparência. Gente, não é normal o que está acontecendo. Verdade. Não é normal, a gente pode dar risada, pode fazer filtro, tem filtro, né, zoando assim, harmonização facial, coloca aqui a bochecha desse tamanho, não sei o quê. Mas vocês conseguem perceber o tanto que isso está doentio? Está doentio. Antigamente, até vi um vídeo, da década de 90, na época que as pessoas eram diferentes. Aí mostra a Angelina Jolie, mostra a Angélica, mostra não sei quem, não sei quem, não sei quem. Cada uma tão diferente da outra, que você fala assim, gente, as pessoas eram muito diferentes. Agora é tudo igual. Verdade. Com os dentes iguais, verdade, com a maquiagem igual, com tudo igual. E eu acho que isso dificulta o sucesso. Fato. Aí você tem um ou outro que tá militando na internet, falando do próprio corpo, que tudo bem ter o corpo XYZ. Aí a gente já entra na questão das doenças, que tá tudo bem ser obeso ou não, sabe? Vira uma bagunça. Verdade. Porque as pessoas não conseguem encontrar satisfação em serem elas mesmas. Elas sabem quem elas são. E a internet piora um pouco isso, porque, nossa, eu acho tão interessante, por exemplo, as pessoas elas estão mais parecidas umas com as outras, exatamente porque aquilo que antes demorava tempos até chegar em todos os lugares do mundo, assim,
a gente precisava de muito mais tempo para tal tendência chegar, agora chega no mesmo momento. Então, quando a gente vai ver, tipo, assim, é um fenômeno do mundo. As pessoas estão no mundo inteiro muito parecidas, porque agora eu tenho muito acesso a gente que está, enfim, está nos Estados Unidos, que está na Austrália e tudo mais, e eu consigo usar no mesmo dia que ela aquilo que ela está usando. Então, eu acho que teve também essa questão do acesso a muita coisa boa, mas essa padronização também, porque a gente está vendo tudo que está acontecendo na mesma hora. Você viu o valor do raro? Sabe aquelas garrafas de um aplicativo aí X? Que era uma garrafa gigante que vem com outras garrafinhas dentro? Não vi, me conta. Não, você viu, com certeza. Com certeza você viu. Uma garrafona de água que vinha com os adesivos pra você colar. Garrafona. Tá. Então todo mundo usando essa garrafa. É a que mantém a água gelada por não sei quantas horas? Não? Então eu realmente não vi. Realmente não vi. De plástico. Aí, no começo ela era cara. Aí entrou nesse aplicativo, que é um aplicativo que particularmente, enfim, não sei se eu entro nesse assunto, mas é porque eu acho, enfim. Entrou nesse aplicativo, aí, beleza, democratizou. Certo. Todo mundo com essa garrafinha. No que todo mundo tá com essa garrafinha, o preço caiu. E as pessoas deixaram de querer. Que loucura. E aí eu fico assim, gente, as pessoas percebem que essa lógica se aplica a tudo na vida? Você quer se parecer com todo mundo. A hora que você se pareceu com todo mundo, perdeu a graça, meu amigo. Verdade. Não tem graça nenhuma. A gente foi pra Nova York e tinha aquele carro. Nossa, eu não vou lembrar o nome do carro, mas é um carro super caro. Muito caro, é um carro muito caro. Que tinha em todo canto. Tinha Uber com esse carro. Eu falei assim, gente, lá esse carro é tipo um Uno, né? É tipo um Uno, lá não tem valor nenhum. É tão bonito quando a gente é único. Sabe, tipo assim, quando você tem o seu nariz do jeito que ele é. Teve uma época da minha vida, na adolescência, que eu me achava muito grande. Eu sou grande. Mas hoje em dia eu entendi que eu sou grande. Mas eu me achava muito grande em relação às minhas amigas. Eu era grande, meu rosto grande, tudo grande, nariz grande. E aí eu pensava assim, um dia, se eu puder, eu vou fazer plástico, eu vou fazer cirurgia no nariz. Você acredita? Vou fazer cirurgia no nariz, Até eu virar adulta e falar assim, gente, o meu nariz é proporcional ao meu rosto. Eu gosto que ele seja assim. Mas não é o que acontece com muita gente. Eu tenho várias blogueiras de cabelo cacheado que eu amo. Que elas estão fazendo. Gente, podem fazer as suas cirurgias, tá? Não tô jogando. Claro. A gente só tá conversando sobre isso, né? Podem fazer. Mas me dá uma tristezinha no meu coração, porque eu me sentia tão representada, sabe? De ver o cabelo cacheado e o nariz grande. Agora eu vejo elas com o cabelo cacheado e o nariz de cirurgia. Entendi. E aí eu sinto assim, poxa, não sinto mais que representa como representava antes. Então, estou encorajando você a, nessa busca por sucesso que a gente está conversando aqui, ser autêntico. Exato. Sabe? Seja autêntico. Na sua beleza, no seu jeito de ser, no seu jeito de rir, na sua forma de pensar. Cara, quantas pessoas estão faltando hoje que falam, que pensam de verdade? Não tem mais, né? Você não acha? A gente ficou muito medroso. Tem sempre uma câmera, tem sempre enfim. E é um medo com razão, porque tá ficando tudo muito louco, né? Mas eu acho que a gente não tinha que ter medo de falar. Por exemplo, o Lucas. Lucas é quietinho. Mas você senta pra conversar com ele, ele tem cada opinião que eu fico assim... Lucas, meu sonho era filmar você falando isso aí. Que massa. Que legal você falar isso. Nossa, que diferente você falar isso daí. É como a questão de dar trabalho, né? Eu falei assim, eu tô te dando trabalho. Aí ele, tá. Sinceridade acima de tudo. Aí eu, nossa, eu tô te dando trabalho. Ele, claro que tá. Você acha que é fácil cuidar de você doente? Oxi. Só que eu tô aqui porque eu quero. Perfeito. E eu vou continuar aqui dando trabalho. Eu escolhi ter esse trabalho. Que legal. Nossa. Não é muito mais legal do que a pessoa falar assim, não, imagina. Não trabalho não, imagina. Verdade. Você não acha? Com certeza. Eu anotei uma pergunta aqui. Pergunte. Que ela é o que ela é. Vou falar. Até que ponto o sucesso vem de fora? Eu diria que o tanto que você der espaço. Eu acho que é isso, assim, tem muita chance dele
ser moldado pela validação de outras pessoas, pelo que você tem, se você permitir. Mas se você tiver sua identidade firmada, e aqui, né, nós somos duas cristãs, né, enfim, então a gente tem muito essa questão pautada pelo espiritual. Se você tiver uma identidade formada pelo que Deus diz que você é, isso fica muito mais interno, isso fica muito mais assim dentro de você. Mas qualquer brecha vai ser preenchida pelo de fora. Então eu diria que o tanto que você der de espaço é um risco muito grande, né? De acabar sendo de fora, de acabar sendo a gente ser pautado pela validação externa, pelo que os outros pensam, pelo que os outros dizem. E aí, mas uma vez que você tem uma identidade firmada em quem te criou, que é o sonho, aí vem de dentro, né? Aí vem do que ele diz que a gente é. Achei muito legal e fiquei pensando num contraponto, que é o seguinte: de até certa maneira, é importante que o sucesso venha de fora. No seguinte sentido, é necessário que ele majoritariamente venha de dentro, daquilo que eu interpreto como sendo minha identidade em Cristo, por exemplo. Beleza, Perfeito. pá! Mas pelos seus frutos os conhecereis. Perfeito. Então, na medida em que eu sou dentro, os de fora percebem e reafirmam isso em mim. Melina, cara, que post abençoado que você fez. Aquilo ali me abençoou de uma maneira, aquilo ali me ajudou de um tanto, mas aquilo ali brotou de dentro de você. Legal. Melina, nossa, esse atendimento foi muito importante para mim. A atenção que você me deu, o olhar que você teve para comigo, isso para mim fez toda a diferença. Você está tendo a sua, uma certa forma, uma validação externa daquilo que já está dentro, mas que está em congruência com aquilo que está dentro, entendeu? Legal, então eu acho amei. que de certa maneira do lado de fora também importa, só que o filtro sempre é o que está dentro. Exato. Se alguém chegar para você e começar a falar assim: Melina, acho que sua beleza é fora do normal, acho que você, nossa, você é maravilhosa, e começar a te bajular, 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 você vai ficar feliz com isso até certo ponto. Mas vai passar de um ponto e vai falar assim: não quero isso pra mim. Certo. Porque dos meus valores, o ser bonita além do normal, não é grande coisa. Ser bonita é legal. Todo mundo quer ser bonito, de passar maquiagem, faz um negócio, Verdade. né? Mas assim, se passou daquilo que você pôs pra dentro, como sendo valor, aí eu acho que já vale você pegar e falar: tá bom, descarto. Perfeito. Não é? Muito bom. Então o valor de fora eu acho que ele vem, mas ele não. Ele não é ele que manda. Mas ele importa. Importa. Não, seria muita hipocrisia dizer que não importa. Não, o sucesso é só o que tá dentro de... Não é, né? Não é. Precisa... Porque aí a gente vai ter coisas palpáveis para medir isso. E eu acho que eu acho que a grande mensagem que a gente, enfim, quer trazer em relação a sucesso é que ele pode ser diferente para cada pessoa. Então não tem nada demais se tem alguém que o sucesso que ela quer é um sucesso absurdamente financeiro, ela quer ser milionária e tal, enfim. Acho que até certo ponto tá tudo certo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o sucesso para ela é bem diferente para mim. Para mim, essa questão financeira é importante? Sim, eu quero poder comprar minhas coisas, claro, mas eu acho que a gente tem valores diferentes mesmo, né? Então, essa individualidade no final, né? Talvez o seu conceito de sucesso, ele tem aspectos parecidos com o meu, mas tem pontos que eles divergem. E que ótimo, porque no final das contas é isso, a gente é diferente. A gente tem coisas em comum, mas a gente é diferente. Cara, só que tem um negocinho que eu até vou tomar cuidado em como falar pra não dar B.O., que é assim. Como cristãs, a nossa concepção de sucesso deveria ser uma concepção de sucesso que contagia as outras concepções de sucesso. Não acho que Deus pôs na gente o que ele pôs para falar assim: mas seja bem sucedido conforme o que você acredita e deixa os outros serem bem sucedidos conforme o que eles acreditam. Não vejo que o evangelho é assim. Vejo que o evangelho é assim, ó: vai lá, ide e pregai. Olha, fulano, isso que você está chamando de sucesso não é sucesso de acordo com a Bíblia.
isso que você está chamando de sucesso não é, você vai ser mais feliz assim. Uhum. E pode parecer muito arbitrário, né, para as pessoas, assim, dizer, ou soberbo da nossa parte, achar que só a gente sabe o que é sucesso. Mas a Bíblia convida a gente para poder vir e ver. Perfeito. Venha e veja. Ninguém está te obrigando. Mas venha e veja se essa concepção de sucesso na qual você não é o ditador daquilo que te faz bem, mas você é o receptor daquilo que te disseram que faz bem. Não é você que diz assim, isso aqui faz bem pra mim, eu é que sei o que é bom pra mim. É Deus que diz, filho, isso é pra você, isso não é pra você. E eu acho isso importante, porque assim, às vezes a gente fica com medo de falar e de ser muito assim agressivo, mas tem tanta gente querendo ouvir e dizendo assim, por favor, me diz como viver, porque eu não tô sabendo como viver. Sim. E a Bíblia, ela fala como a gente deve viver. E essa forma de viver, ela é muito contrária ao que a gente ouve por aí do que é sucesso. Porque a Bíblia diz assim, por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E você fala, mas chorar? Chorar é triste. Mas é chorar pelos motivos que Cristo chora. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Gente, quem que quer se meter em briga alheia? Ih, fulano que se vire, vamos falar da vida dos outros, vamos. E aí Deus está dizendo, não é assim que se vive. Você vai perdoar, você vai amar seu inimigo. Aquela pessoa que fala mal de você, você não vai só perdoar ela, você vai amar essa pessoa. Ela está precisando de ajuda, você vai ajudar essa pessoa. Então, eu creio que assim, a nossa concepção de sucesso, ela tinha que ser tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que ela contagiasse as outras pessoas. Até porque tem uma coisa bem grave. Você acha que dá para falar de sucesso quem está passando fome? Até que ponto essa discussão nossa, ela é... Não sei se a palavra é elitista. Sim, mas eu entendo. Ela não alcança todo mundo, Não alcança né? todo mundo, porque o cara que tá passando fome, o cara que acorda 3 da manhã para trabalhar e volta 9 da noite, ele não quer saber o que é sucesso, ele quer saber se ele vai colocar a comida pro filho dele comer no outro dia, entendeu? Verdade. Como que pode a gente ficar numa coisa tão superficial de vida que a gente está só buscando os nossos interesses enquanto outros estão nesse grau de realidade? Então, se a minha concepção de sucesso não afeta o jeito que eu vou tratar as outras pessoas, não afeta o jeito que eu vou ofertar, por exemplo, Sim. não afeta o jeito que eu vou ajudar, aí é um podcast inútil, você não acha? Concordo. Porque aí é um sucesso, se é um sucesso que ele é só para você ter mais e tudo mais, pela lógica do evangelho tá errado, né? Totalmente. Você vê Jesus falando de sucesso? Não veio. Acabou. E com isso encerramos o podcast. E agora vamos 1 minuto chorar e lamentar. Brincadeira. Mas, enfim, eu acho que o cristianismo, ele propõe lógicas invertidas. Então, eu acho que, assim, que válido falar sobre isso. A gente vive... E você resumiu. A terra não é o céu não é a terra. Não sei qual que é a frase agora. Mas estamos na terra. Então, queremos... aprender coisas boas, queremos ter coisas e tá tudo certo, ninguém tá dizendo isso. Mas com essa perspectiva cristã, a lógica do evangelho é diferente, né? Você citou algumas contradições, é amar o inimigo, é chorar e é bem-aventurado que chora, o primeiro é o último, quem quer ser o maior, seja o menor, seja o servo. E Paulo, quando Paulo reclama lá com Deus, quando você é fraco, que você é forte. A gente acredita nisso, né? Então, em lógicas invertidas. E, enfim, eu acho que é uma coisa para se pensar. A gente vive uma espécie de ditadura do sucesso, eu sinto. Ditadura. De a gente ter muita cobrança de ser bem-sucedido, de ser famoso, de ganhar bem. Eu acho que, repito, na minha visão, tem a ver com essa vida virtual, que a gente precisa não... É interessante, a gente não precisa mais só ser, a gente precisa ser e parecer. E na lógica atual, se parecer já é 70%. Menina, você já viu uma médica, eu não sei qual é o nome dela nem o Instagram dela, mas que ela é super simples, assim. E as pessoas xingam ela o tempo inteiro no Instagram,
falando que ela, né, uma pessoa falou assim, você parece uma técnica de enfermagem. Aí ela respondeu, oi querida, tudo bem? Isso não é um xingamento pra mim, tá? Que técnico de enfermagem é uma profissional que assim, vai lá e tá! Ela tem um carro também super simples, aí as pessoas falam, isso aí é carro de médica, ela fala, olha, é um carro e tem uma médica dentro, não é um carro de médica. Então as pessoas, ela sofre ódio porque ela não aparenta glamour, ela escolheu ser uma médica assim, e as pessoas acham um absurdo, ela tá ferindo uma identidade que as pessoas criaram. Nossa. E aí, sem nem entrar num mérito, né, Vivi, que, enfim, que é essa questão do tanto de médico charlatão que é bem sucedido na rede social, que tem clínica famosa e tá vendendo loucura que não tem validade, soroterapia, que não tem validade alguma. Então, assim, enfim, é isso, né? Na lógica atual, parecer já é meio caminho andado. Então você olha para aquilo e fala, nossa, ele atende famosos e tem uma clínica bonita, então ele é um bom médico. Não é verdade. Ai, que fadiga. Que canseira. O que para você é sucesso? Não vim com essa... Sabe, eu gosto da definição. Você já leu o livro O Menino, a Raposa, a Topeira e o Cavalo? Não, eu tô para ler por causa de você. Por minha causa? Então leiam, por minha causa. Esse é um livro infantil. O autor, na verdade, é um ilustrador. Então, a ideia do livro é ilustrações. Então, o foco dele é esse, mas ele coloca frases, assim, tem uma historinha. E aí, uma das perguntas é, o que é sucesso? Aí ele fala, amar. Eu gosto que linda. dessa definição, assim. Eu não pensei, mas foi o que me veio à mente, sabe? Mas, enfim, para não ser tão filosófica, tão poética. Enfim, exato. Mas eu acho que hoje em dia, sucesso para mim é trabalhar. Atualmente é o que eu gosto de fazer. Vai chegar um momento que eu vou ter filhos e aí eu vou parar. Mas agora é trabalhar, ter uma casa muito confortável, ter momentos com meu esposo, enfim, viajar com ele, encontrar pessoas, ter a minha comunidade religiosa, ter paz com Jesus. Eu acho que, tipo assim, se for colocar em coisas mais palpáveis, esse seria o meu conceito de sucesso, sabe? Assim, essa vidinha, assim, tranquila. Vidona. Vidona. Isso é privilégio, enfim, nem todo mundo consegue ter tudo isso. Mas eu acho que essa seria a definição palpável de sucesso pra mim. Que legal. Você já pensou que amar é a única coisa que você não consegue obrigar ninguém? Cara, você não consegue. Eu consigo te obrigar a beber esse copo de água, eu consigo obrigar você a cortar o cabelo, obrigar você a treinar, obrigar você tudo. Mas me amar de volta não tem como. Não dá. Não tem como. Uma vez eu atendi uma mãe e ela tava chorando muito, assim, de culpa e meu filho... E aí eu senti no meu coraçãozinho de falar isso. Eu falei, mãezinha, me diz uma coisa. Seu filho corre pra te abraçar? Corre. Sem você pedir? Sem eu pedir. Seu filho às vezes te dá um beijo? Dá. Sem você pedir? Sem eu pedir. Seu filho já falou que te ama? Já. Sem você pedir? Sem eu pedir. Então, mulher, você tá sendo bem sucedida. Que legal. Porque você pode obrigar ele a fazer tudo, menos a te amar de volta. Se você tá fazendo a sua filha amar você de volta, é porque você tá produzindo amor nele. Então, essa definição de maternidade é você ensinar o ser humano o que é amor, entendeu? Ela falou, nossa, é verdade. Foi Jesus que me iluminou na hora, porque eles não têm capacidade de pensar isso na hora, mas eu fiquei pensando nisso. Se sucesso é amar, sucesso tem a ver com o que Deus deseja pra você. Porque Deus não pôs a gente aqui para sofrer. Sim. A gente está sofrendo por causa do pecado. Mas mesmo em face do pecado, ele enviou a solução e falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida é abundância? É poder ficar com o marido? É poder ir lá com a sua comunidade religiosa? É poder fazer um exercício e ficar feliz que você ficou? São as pequenas coisas, sabe? E eu acho que a gente fica esperando, às vezes, tipo uma coisa muito mirabolante. É, verdade. Quando eu escrevi o livro, eu queria muito, não exatamente com esse livro, mas desde muito pequenininha, porque eu lia muito, eu falava assim, um dia eu vou ser escritora. Que legal. E eu vou ser escritora best-seller. Porque todo mundo lê meu livro. E aí, um dia desses eu recebi um depoimento de alguém que leu o livro de chorar, assim.
uma coisa, um depoimento assim que pra mim valeu se só essa pessoa tivesse lido, sabe? Perfeito. E eu falei assim, eu não quero ser best-seller. Eu quero ser lido desse jeito aqui. Entendeu? Que legal. Eu prefiro que uma pessoa leia e faça esse impacto na vida dela do que seja, foi livro best-seller, mas ninguém mudou nada por causa dele, só acharam legal. Sim, sim. Ou então é o livro da moda que a pessoa comprou, mas ficou eternamente na estante. Entendeu? Né? E aí, então, eu não quero mais coisas mirabolantes, eu quero coisas reais. Significativas. Perfeito. Significativas. Eu já li o livro e é maravilhoso. Se você ainda não leu, é muito maravilhoso. Deixa eu te contar. Conta. O segundo tá quase. Que legal. Spoiler. Spoiler. Ele vai ser mais curto. Certo. A ideia, o que eu quero é que a pessoa, tipo assim, sabe aquele livro que você lê numa sentada? Legal. Que seja um livro o primeiro foi assim, eu li muito rápido, porque você escreve muito bem. Enfim. Obrigada. Ele é numa sentada e ele é sobre a experiência que eu tive na UTI. Ok. Cada pessoa que conviveu comigo na UTI é um personagem. Uhum. E aí eu também sou um personagem. Então acho que são 6 personagens. Então são poucos. Mas assim, vai ser bem tenso. É um livro que eu tô demorando um pouco mais pra escrever, porque eu não consigo. Tipo, eu escrevo um capítulo. Tem que dar uma dormida. Eu tenho que dormir, eu tenho que respirar. Teve um que eu escrevi que eu fiquei mal uns 2, 3 dias. Certo. Porque são coisas muito intensas pra mim. Claro. Talvez pra quem leia nem vai pra mim. Nossa, mas foi tão intenso assim. Mas pra mim, pra quem viveu. Pra mim que vivi o negócio foi assim. Mas o segundo tá... Que demais. Tá fácil. Cara, meu marido, Cândido, é autor, ele escreveu o Devocional Jovem esse ano. Que eu leio todo dia pra vocês. Não tem desculpa alguma de não conhecer. E assim, foi um sucesso, graças a Deus, assim. Eu, como esposa babona, imaginava, porque ele escreve muito bem. Mas o que eu ia falar, na verdade, é que a gente tá escrevendo um livro juntos sobre relacionamento. Também estamos animados, mas eu acho que tá bem menos avançado do que o seu, sabe? Gente, eu vou a gente tá meio sem tempo, assim, mas queremos muito, assim, escrever. Vai ser um sucesso. E eu sempre gostei de ler. Eu falo sobre livros no Instagram e tal, gosto muito, desde muito nova eu gosto de ler. E nunca imaginei esse caminho, assim, de ser escritora, de ser autora. É meio inevitável. Mas é muito gostoso. Nossa, eu amo escrever. Eu uso o meu Instagram como uma forma de escrever, assim, de falar sobre coisas que eu gosto e tal. Pra mim é muito bom. E como eu falei, né, eu sempre gostei de redação, de português. Então, pra mim, por isso que eu digo, assim, que a Melina, criança, estaria feliz. Porque no final... Sem eu ir idealizar coisas, eu fui na direção do que eu sempre gostei mesmo, sabe? Sim. Então, de outros caminhos, de formas mais simples, eu fui fazendo coisas que eu sempre gostei de fazer. Isso é muito legal. Você ser fiel ao que você gosta de verdade. E ainda não acha engraçado que o que a gente gosta de verdade, a gente manifesta na infância? É verdade. É incrível. Eu não sei. Porque é uma coisa do ser. É do ser, você já é. Então, quando você é criança, você já manifesta. Uhum. Você pode desenvolver outros gostos e tudo mais, mas eu acho que a infância mostra, por exemplo, pra mim, uma coisa que é muito clara é ensinar. Que legal, você faz muito bem. É meu habitat natural, entendeu? Você me põe na sala de aula pra dar uma palestra, é ali que eu tenho que estar. E assim, acho que eu saí do ventre da minha mãe e falei boa tarde a todos, obrigada por me receber, obrigada a todos. Que legal, uma comunicadora, né? Comunicadora, desde sempre. Que massa, eu concordo com isso, eu concordo. Pergunta pra você. Aí você já fica. Dê algumas sugestões para as pessoas que estão assistindo para alcançarem o sucesso. Aquela, tipo, nem eu alcancei ainda. Eu acho que a gente tá construindo coisas, né, no nosso diálogo aqui. Então eu acho que prove e veja em relação a Jesus, em relação a essa questão espiritual. Eu realmente acho que você vai encontrar plenitude e muitas respostas para o que você está buscando tão incessantemente na palavra. Uhum. Então, dê essa abertura, assim, de falar, Jesus,
O negócio é o seguinte, eu queria mudar o meu conceito pessoal de sucesso, eu queria Ser feliz, estar né? mais satisfeito com o que eu tenho, enfim, eu acho que começa provando e vendo. Então eu diria isso nessa questão espiritual. Eu diria para olhar para si e encontrar as coisas que você gosta genuinamente, aquilo que você gosta, não porque bomba no Instagram, não porque as pessoas fazem todas, mas aquilo que você realmente gosta, assim, que te preenche por horas. Igual, às vezes eu recebo mensagem perguntando, Melina, como eu faço para ler tantos livros? Você lê muito. Eu falo, é um pouco diferente para mim, porque isso é meu hobby. Tipo, igual talvez para você seja outra coisa, para mim é meu hobby. Eu leio não porque eu quero contar mais livros no Instagram, eu leio porque eu realmente gosto. Então, observe aquilo que você gosta mesmo, que não é porque tá na moda, é só porque você gosta. Talvez isso vai te dar um direcionamento de o que é sucesso para você. Pode falar. Desculpa, só uma coisa sobre isso. Às vezes a gente tá falando com alguém que está num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, ou que acabou de sair de um relacionamento tóxico, ou que está com depressão, ou que tem alguma outra questão que te impede, por algum motivo, de saber o que você gosta, né? De verdade. Perfeito. E aí você tem dificuldade, fala assim, do que eu gosto? E você fica assim, Não sei, nada. não sei do que eu gosto, porque você foi às vezes tão tolhida, tão reprimida, tão nananã, se dê um tempo, né, para Perfeito. poder voltar a saber do que você gosta. Faça uma terapia, quem sabe. Ouça as pessoas que te amam. Pessoa que me ama, o que você acha que eu gosto de fazer? Me ajuda aí a pensar, porque eu não sei o que eu gosto de fazer. E vai pesquisando, mas vai com paciência, porque quando a Melina fala assim, uma coisa que você goste, saiba que isso não é para todo mundo de uma vez. Verdade. Eu mesmo, quando eu tenho episódios de depressão, Some tudo que eu gosto. some tudo que eu gosto. Você fala assim, vamos ali fazer um. Eu vou falar, mas. Não sei se eu quero, não sei se eu Perfeito. gosto, não sei se. Então, isso é normal, tá? Isso é normal, saiba disso e não desista de descobrir o que você gosta. Mas uma vez que você descobrir, como ela falou, vai fundo, vai. E eu acho que até o que a gente estava falando por último da infância, ela pode nos dar pistas, né? Então, o que você, por exemplo, nesse exemplo que você deu de alguém que está vivendo um relacionamento que te tolhe a ponto de você ter dúvida da sua identidade. E quando eu estava fora disso, assim, o que eu consigo me lembrar, né? Quando eu estava em outro momento de vida, quando eu não tinha esse contexto, o que eu consigo me lembrar que me fazia bem? Talvez a resposta possa estar aí, né? Então, a gente falou da infância. Tem um livro que chama Caminho do Artista, não sei se você já leu. Não. Ela fala sobre criatividade, ela criou alguns passos para as pessoas resgatarem criatividade. E ela fala muito sobre a sua criança. E eu acho que bem nessa linha do que você disse, assim, de a infância nos dá muitas pistas de quem a gente é, do que a gente gosta de fazer, do que nos empolga. Então, por exemplo, talvez para alguma pessoa estar aqui falando é um bad place, assim, a pessoa, meu Deus, eu detesto. Pra gente, eu acho que é, tipo, delicioso, é terapêutico. Pra mim, eu tava ansiosamente aguardando, porque é um momento, tipo, que pra mim, enfim, a gente vai pensando, a gente vai falando, eu vou te ouvindo, isso me alimenta. Então, ela fala sobre ter encontros com a sua criança, assim, de você se permitir fazer uma lista do que eu gostava de quando eu era criança. E aí, quando eu li, eu ficava pensando assim, aí eu gostava de Kinder Ovo, gostava de tomar sorvete sábado à noite. Então, às vezes é um caminho você lembrar de uma época, claro, nem todo mundo teve uma infância que pôde ser criança e tal, a gente não quer dizer isso, mas talvez seja uma forma de identificar. Eu falo muito sobre a importância de ter hobby, de ter lazer para os pacientes, e aí quando eles falam assim, não tenho, não sei, eu falo, então vamos... não tem, né? Exato. Então vamos fazer um exercício de lembrar do que você gostava quando você era criança, e aí a gente começa por aí. Então vamos tentar uma vez por semana fazer uma bobeira, assim, que você hoje acha que você é muito adulto e que não tem tempo, mas que você gostava, talvez esteja aí e tal. E funciona muito, funciona realmente muito. Boa dica. O que mais? Eu nem lembro a pergunta mais, a gente já falou de tanta coisa que eu já esqueci. Você falou de dicas pro sucesso. Ah, ok. Fala tem uma. Uma que eu gostaria de dar. Certo. Vai parecer estranha, mas é fazer silêncio. Muito bom.
Porque no meio da bagunça, da gritaria, da falação, a gente se perde um pouco, sabe? Então, por exemplo, é legal usar o celular, é legal estar nas redes sociais, mas também é legal não estar um pouco. Fazer um silencinho, sabe? Talvez mais contato com a natureza, para você ter essa calma de ter os seus pensamentos no lugar. Não adianta você ler um monte de coisa sobre sucesso, você ouvir um monte de coisa sobre sucesso, e podcast, isso e aquilo, mas você não tem tempo para assentar aquilo que você ouviu. Então, um pouquinho de silêncio, acho que é legal. Uma vez, vou contar para vocês uma coisa meio vergonhosa. Eu fui fazer um atendimento numa clínica, e essa clínica era para classe alta, né? E eu fiz palestra lá e tudo mais. Eu tava um pouco nervosa, porque era a minha primeira semana lá. E aí um cara chegou pra mim e falou assim: olha, a sua palestra é nível Harvard. Aí eu, nossa, muito obrigada. Ele, mas deixa eu te falar uma coisa, que foi horrível. Aí eu, por dentro, tipo assim, Que? foi horrível? Ele falou, foi horrível. Mas eu não entendi, porque tipo, foi um hater, né? Exato. Foi nível Só Harvard, mas esclarecendo. você... mas por quê? Ele falou assim, porque tem um problema com você. Aí eu, o quê? Suando até a alma. Só você não percebeu que você já é quem você queria ser. Só você não percebeu. Você tá fazendo muito esforço pra provar que você é alguma coisa. E você já é. Nossa. Cara, aquilo ali pra mim... Isso aí é um ano de terapia que a gente Nossa, faz. um ano de terapia. Foi um negócio, assim, foi tão ruim de escutar e foi tão bom de escutar ao mesmo tempo. Sim. Foi tão, assim, dolorido, mas ao mesmo tempo eu fiquei tão agradecida por ele ter falado aquilo pra mim, que eu pensei assim, gente, pra que tentar provar tanto que eu sou alguma coisa? E eu nem tava a par disso. Eu nem tava... Sim, era inconsciente. Eu nem tava assim, ai, vou me esforçar. Eu só tava assim, vou me esforçar essa semana, porque é a primeira semana, e eu vou ver como é que vai ser, tal. E ele falou, cara, relaxa. Então, assim, você também tá aí, morrendo de se esforçar, relaxa. Você já é a pessoa que você gostaria de ser. Sempre em melhoras, né? Claro. Mas você já é essa pessoa, então relaxa. Aquilo me marcou. E eu fico com um pouco de vergonha de contar, porque eu queria que fosse só coisa boa, né? Sim. Aí, nível Harvard, obrigada, e foi essa a história. Mas não foi, a história foi assim, mas foi horrível, porque você tá tentando se esforçar demais. E não precisava. Ô, Vivi, você falou de silêncio, eu coloquei foi semana passada? Semana passada, uma música que eles... A música é Open the Eyes of My Heart, é uma música, assim, já tem um tempo, e aí fizeram uma versão meio que pra nossa geração, assim. E aí eu coloquei um videozinho bem curtinho com uma tradução, e esse é meu vídeo de longe mais assistido, assim, ele tem uns 750 mil views. Caramba! Tipo, desculpa até cuspir falando disso, mas com certeza é a coisa que mais alcançou pessoas. E aí fizeram uma versão da música que seria, a tradução seria assim, silencie os ruídos da minha mente e abra os olhos do meu coração, eu quero te ver. E aí eu falo assim, eu falei que é a música do nosso tempo, é a música que tem sido assim pro meu ano. Então, de fato, eu concordo que o silêncio é tão raro hoje em dia, mas ele é tão importante, esses momentos mesmo que não tem nada, que não tem tela, que não tem outra pessoa, que é só você falando, Deus, silencia meus pensamentos porque eu quero te ouvir. Eu acho que quem tem a possibilidade de fazer essa oração pelo menos uma vez por dia. Isso é sucesso. Ter silêncio. Coloca nas suas prescrições de doutora Melina, sabe? Que você põe eu já fiz de tédio, agora eu vou fazer de silêncio. Faz de silêncio. É verdade. Agora, conhecendo a Melina um pouquinho mais. Bora. Um orgulho. Ai, tem casado muito bem. O pastor Cândido tá se achando. Uma amizade marcante. Eu tenho uma amizade marcante que hoje em dia a gente não se fala. Mas não aconteceu nada, é só porque é a vida adulta, sabe? Mas é uma amiga, ela chama Bruna. Na época que eu passei em medicina, eu me mudei para Minas. E aí eu fui morar sozinha pela primeira vez.
E essa era uma amiga que morava no mesmo prédio que eu e era da minha sala. E ela, eu digo que ela me ensinou o que é amizade, porque ela me chamava para passar o final de semana na casa dela, me acolheu, assim, então ela é a amizade que marcou. Eu tenho muitos bons amigos, mas ela foi a que me ensinou que é amizade, assim, de verdade, Que legal, sabe? nossa. Eu tenho essa. Um cheiro. Baunilha. Eu gosto de baunilha. Eu gosto de coisa doce. Tu gosta de coisa doce? Gosto. Você deve amar aquela coisa de Vitória Secret, então, de baunilha. Gosto mesmo. Uma coisa que você tem vergonha. Vergonha. Nossa, eu tenho várias. Sabia que eu tenho uns pensamentos intrusivos, assim, tipo, de vez em quando tá silêncio, eu penso em coisas que eu errei no passado? Você já teve isso? Nossa, Vivi, o Cândido ri tanto quando eu falo isso, que eu falo de coisas que eu acho que eu poderia ter feito diferente em 1996. Eu tenho isso. Eu tenho várias coisas que eu tenho vergonha, mas deixa eu pensar em alguma pra falar. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Essa eu já morri de rir, já. É porque eu não gosto de errar. Tipo assim, eu falo isso porque ninguém gosta de errar, mas tem gente que se cobra mais, né? Eu acho que você se cobra bem, eu não sei. Eu me cobro bem também, então eu não gosto de errar. Então eu fico remoendo aquilo que eu poderia ter feito diferente, que eu poderia ter acertado, sabe? Então tem várias vergonhas, mas eu tenho uma vergonha. Gente, que horror! É a única que tá me vindo à mente. Eu espero que eu lembre de outra imediatamente, mas eu vou contar essa. Retiro espiritual, adolescente. Eu era uma adolescente muito desengonçada, muito esquisita, que não se importava com a aparência, e eu acho que foi ótimo, porque eu vivi bem minha adolescência. Eu era desbravadora e gostava de acampar e não ligava se meu cabelo estava arrumado ou não, se eu estava maquiado ou não, então eu fico feliz que eu vivi isso. Mas retiro espiritual, eu fui mergulhar numa prova que estava tendo com os adolescentes e meu biquíni caiu dentro da piscina e eu dentro d'água assim mergulhando e todo mundo vendo, biquíni largo. Então essa é uma coisa que de vez em quando eu tenho 30 anos e eu lembro disso. Que horror! Eu me lembraria também. Com certeza ninguém mais lembra, porque esse é o detalhe sobre nossas vergonhas, né? A gente lembra muito, mas a pessoa, ela tá preocupada com ela mesma, então a vergonha dela é outra, enfim. Olha, a gente deu 1 hora de podcast agora. Eu quero te agradecer do meu coração por você ter separado o seu tempo para vir aqui. Você está com a agenda sempre muito cheia, mas pra mim foi muito edificante conversar sobre isso. É um assunto que eu tenho bastante interesse, porque eu gosto de ler sobre isso, estudar sobre isso, felicidade, sucesso. Tanto porque há uma inquietação dentro de mim, né? Dentro das pessoas também. Eu espero que tenha sido útil para vocês também. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam, de curtir esse vídeo. Porque se vocês não fazem isso, o YouTube não entende que foi importante, entendeu? Então ele deixa o vídeo aí jogado. Então façam isso, por favor. Eu vou deixar o Instagram da Melina aqui para vocês seguirem. Se vocês não estão seguindo, tomem vergonha nessa cara e sigam o Instagram da Melina, que é muito importante também para a gente poder ter conteúdos edificantes, né? Tem muito Instagram por aí com um monte de besteira. Verdade. E a Melina coloca sempre coisas muito edificantes que dão trabalho. No meu trabalho? Gente, eu admiro tanto quem faz coisas na internet. Então, assim, vão lá prestigiar o Instagram dela. Queria te perguntar se tem alguma coisa que você quer falar para finalizar. Não, só agradecer muito, foi muito legal. Eu tinha, quando a Vivi me convidou, eu tinha certeza que ia ser muito legal. Então, assim, eu já estava ansiosamente aguardando, mas foi melhor do que poderia imaginar. Obrigada. A gente tem muitas coisas em comum, como eu falei, e é legal poder conversar com alguém enfim, que compartilha visões de mundo parecidas e tal. Isso é bem terapêutico. Foi ótimo. Espero que tenha sido bom para vocês também. Com certeza eu vou convidá-la mais vezes. Se vocês quiserem que ela venha mais vezes, deixa aí o assunto que vocês querem, quando que ela venha, e a gente poder dar um jeito e fazer esse negócio de novo. Tá bom? Fechou. Muito obrigada, um beijo, Deus abençoe muito vocês. Um beijo e tchau.